Talvez uma das maiores armadilhas financeiras da vida adulta seja a sensação de que você está crescendo, quando na verdade só aumentou o custo da sua vida. Porque melhorar de padrão dá sensação de progresso, e o cérebro ama isso. Carro melhor, celular novo, ambientes mais caros, roupas melhores, tudo parece evolução, e por alguns dias realmente parece. Você sente que está avançando, que finalmente está entrando em outra fase da vida. Só que existe uma diferença enorme entre ter uma vida que parece maior e construir uma vida realmente mais forte. E nesse vídeo vou te mostrar que uma coisa é a aparência de crescimento, outra coisa é o crescimento estrutural, e muita gente passa anos confundindo essas duas coisas. Olá, bem-vindo a mais uma versão financeira Herbert Tischer. Se você não está satisfeito com o lugar que você está hoje, fica por aqui, porque esse canal não é sobre motivação, é sobre sair do lugar. E eu tô nesse processo também. Não é fácil, mas é possível. E se você quer subir de nível de verdade, se inscreve e vamos pro próximo degrau juntos. Existe um conceito muito conhecido na psicologia comportamental chamado adaptação hedônica. A ideia é simples. O ser humano se acostuma muito rápido com melhorias. Tudo aquilo que no começo parecia uma grande conquista, em pouco tempo vira o novo normal. O carro novo impressiona pra caramba nas primeiras semanas, mas depois vira só o carro. O celular novo no começo parece incrível, você o manuseia com todo o cuidado do mundo, mas depois que vira rotina, arremessa ele na cama de qualquer lugar do quarto. O apartamento melhor parece vitória, e para muitos, realmente é uma grande vitória. Mas pouco tempo depois, vira obrigação mensal. E isso cria uma armadilha muito silenciosa, porque o prazer sobe rápido, mas a responsabilidade sobe junto. E essa, normalmente, fica. Enquanto a sensação boa passa, o custo sempre continua, a parcela continua, o padrão continua, e a necessidade de manter aquela imagem funcionando também. E aí começa uma corrida perigosa. A pessoa precisa ganhar mais, não para crescer, mas para sustentar a própria vida. No final do século XIX, um economista estadunidense, filho de imigrantes noruegueses chamado Thorstein Veblen, criou um conceito extremamente atual, consumo conspícuo. Mas afinal, o que esse conceito estranho significa? Bem, isso basicamente significa consumir para demonstrar status, consumir para sinalizar posição. E isso ficou ainda mais forte hoje, porque antigamente você comparava sua vida com poucas pessoas. Tu conhecia teu pai, tua mãe e meia vizinhança. Hoje você abre o celular e recebe centenas de referências de consumo o tempo inteiro. Viagem, relógio, restaurante, apartamento, carro, roupas, experiências, meu Deus. E tudo isso vai criando uma sensação silenciosa de insuficiência, como se viver bem tivesse virado performance, como se você precisasse parecer estar evoluindo o tempo inteiro. E o problema começa quando as decisões financeiras deixam de ser feitas pela sua realidade e começam a ser feitas pela imagem que você quer transmitir. E tudo isso acontece de formas muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Às vezes o aumento de renda chega, e junto com ele vem a ideia de que agora merece viver melhor. Tá, eu sei que isso é realmente tentador, mas o problema é que muita gente traduz isso da pior maneira possível, aumentando o custo fixo, troca o carro, aumenta financiamento, aumenta gasto recorrente, entra em lugares mais caros, assume parcelas maiores, e no começo tudo parece progresso, tudo mil maravilhas, até aparecer um imprevisto, até o trabalho apertar, até o mês ficar mais pesado, ou até a renda oscilar. Rapaz, aí lasca tudo. E é aí que a pessoa percebe uma coisa desconfortável. Ela não construiu margem, ela construiu dependência. Agora precisa manter aquele nível funcionando. E isso muda completamente a relação com o dinheiro. Existe uma coisa interessante sobre pessoas realmente ricas. Muitas delas não sentem necessidade constante de parecer ricas. Warren Buffett, por exemplo, vive há décadas na mesma casa que comprou nos anos 50. E isso não é porque ele não pode consumir. É porque patrimônio muda a forma como você pensa. Quando a pessoa começa a construir segurança real, ela para de usar consumo como validação emocional. E isso é um ponto muito importante, porque aparência financeira e patrimônio financeiro muitas vezes andam em direções opostas. Tem gente com aparência cara e patrimônio frágil. E tem gente extremamente sólida que quase não parece. E eu sei que muita gente acha que esse é um típico exemplo de pessoa muquirana, mas cada um tem um estilo de vida e uma maneira de como gosta de tratar seu dinheiro. E se a maneira que você o faz é consumindo sua margem com passivos e supérfluos, talvez esse canal não vai te agradar. Mas se você quer progredir financeiramente e tem a mente aberta, é exatamente o lugar certo para você. Mas o fato é que o problema do padrão de vida não é só o dinheiro que ele custa, é a energia mental que ele exige. Porque quando sua vida inteira depende de manter um nível alto de entrada, você perde margem de escolha. Você tolera trabalhos que odeia, aceita pressões absurdas, vive preocupado com manutenção. Tudo porque criou uma estrutura cara demais para desacelerar. E isso é curioso, porque muitas vezes a pessoa parece estar melhor, mas internamente está mais presa do que antes, mais cansada, mais pressionada, mais dependente do próximo mês funcionar perfeitamente.
Naval Ravikant, empreendedor e investidor americano nascido na Índia, fala uma coisa muito forte. Riqueza é ter controle sobre o seu tempo. E isso muda completamente a forma de chegar a crescimento, porque crescer talvez tenha menos relação com mostrar e mais relação com reduzir dependências, reduzir pressão, construir margem, construir tranquilidade, construir capacidade de escolha. Só que isso normalmente não aparece na foto. Isso não vai para o Instagram, não sai na live do TikTok e não impressiona rápido, não gera status imediato. E por isso, muita gente ignora. Existe uma diferença enorme entre consumir crescimento e construir crescimento. Consumir crescimento é usar dinheiro para sentir evolução. Construir crescimento é usar dinheiro para aumentar liberdade. Uma coisa gera dopamina rápida, a outra gera estabilidade. Uma faz sua condição financeira parecer maior, a outra faz sua condição financeira ficar maior de fato. E maturidade financeira talvez seja exatamente isso. Parar de tomar decisão pensando em sensação imediata e começar a pensar em consequência acumulada. Então, como você evita cair nisso? Primeiro, aprendendo a separar melhora de vida de aumento automático de padrão. Nem todo aumento de renda precisa virar aumento de custo fixo. Segundo, começando a construir margem antes de construir aparência. Reserva financeira, ou a famosa reserva de emergência, é um bom começo. Investimentos, aquisição de ativos, construção de mentalidade, flexibilidade, capacidade de dizer não. Isso é crescimento estrutural. E terceiro, parando de usar comparação como bússola financeira, porque a maioria das pessoas que parecem estar muito na frente, na verdade, só parecem. O ponto é que crescer de verdade talvez tenha menos relação com parecer bem e mais relação com dormir tranquilo, porque a aparência compra atenção, mas estabilidade compra paz. E paz financeira é uma coisa que quase ninguém mostra, mas todo mundo sente falta. Agora preste atenção nisso. Se você ainda não viu o vídeo onde eu falo sobre o vício silencioso da classe média, assiste ele depois desse, porque ele conecta perfeitamente com tudo que a gente falou aqui. E quando você junta os dois, fica muito mais fácil entender por que tanta gente melhora a aparência da vida, mas continua sem sensação real de crescimento. Um degrau por vez.